Fala pessoal, aqui é Laor do canal Excel Outlier e nós estamos aqui para mais um vídeo de Excel. Esse vídeo é um presente de ano novo para a galera que vai fazer financiamento e gosta de fazer os cálculos no Excel. Então aqui eu vou explicar para vocês como que você calcula um financiamento tabela price e como que você separa o juro de amortização de cada parcela, como que você gera um relatório isso de previsão para você saber qual o valor de cada parcela, o que é o juro e o que é a amortização em cada uma. E aí você vai saber, depois que eu pagar 20 parcelas, quanto que eu estou devendo. Então é o seguinte, aqui eu tenho a taxa de juros, coloquei 1%, o prazo, o valor financiado e a parcela. A taxa de juros está em I porque o padrão da fórmula é I. Prazo é o número de períodos. Valor financiado é o VP, que é o valor presente, e a parcela é o valor da fórmula. A fórmula chama pagamento. Que aqui no caso já tem o valor da parcela que deu 1.101,09. Aí aqui eu montei uma tabela ao lado seguinte. Aqui tem a parcela, aqui tem qual que é a parcela, aqui tem o valor do juro da primeira parcela e a amortização dessa parcela, e aqui tem um montante, o restante, a medida que amortiza o montante que você está devendo. Quando o financiamento é tabela price, todas as parcelas são constantes, ou seja, todas as parcelas têm esse valor. O que muda? À medida que a parcela vai diminuindo, como vocês estão vendo aqui, a amortização vai aumentando. No caso aqui são 240 parcelas. Então, à medida que vai dar 1 a 240, o juro vai diminuindo até chegar a zero, a parcela vai aumentando até finalizar o financiamento. Beleza? Então, eu vou explicar para vocês como que faz esse cálculo. Então, pessoal, nós vamos começar o seguinte. Aqui, ó, a taxa de juros já está colocada, o prazo e o valor financiado. Uma coisa que eu aconselho vocês, quando você for colocar taxa de juros, sempre formata o percentual antes. Porque é o seguinte, se eu jogar um aqui, ó, e formatar depois, clicar o percentual, 1 é 100%. Estão vendo? E se eu formatar antes e agora digitar o 1, aí ela já é 1%. Tá vendo? Eu venho aqui, aumento. Isso aqui para não dar confusão e vocês não errarem. Certo? Sempre que for percentual, formata a célula antes de lançar os valores. Sempre que você for lançar um valor percentual. Então é o seguinte, a parcela, a fórmula chama pagamento. Aliás, não tem esse A. Então eu venho aqui, é igual a P. Eu posso vir por aqui, dou Tab, entra a fórmula. Então aqui eu já deixei na ordem, ó. Taxa, qual que é a taxa? Ó, a taxa de juros é o I. Cliquei, ponto e vírgula. NPE é o prazo, cliquei, ponto e vírgula. O valor financiado, cliquei. Esse VF aqui, esse valor final e o tipo, nessa casa aqui nós não vamos usar, porque o valor final é quando eu quero que sobre um saldo do financiamento. E o tipo é quando é no começo e no final do mês. Esse caso aqui é o final do mês, que 90% das transações bancárias são desse jeito. Fechei o parêntese, dei Enter, tá aqui o valor da parcela. Vocês viram que deu valor negativo? Por quê? Porque quando a gente trabalha com parcela e valor presente, a gente trabalha com fluxo de caixa. Então se eu peguei 100 mil e vou devolver ele em parcelas, então um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Como eu já joguei o valor financiado positivo, a parcela deu negativa. Se fosse o contrário, ó, deixa eu clicar um menos aqui atrás desse 100 mil aqui, ó, menos. Aí a parcela sairia positivo, tá vendo? Então sempre que um for negativo, o outro vai ser positivo. Vamos voltar aqui. Agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar um menos antes desse pagamento. Por quê? Para mudar o sinal da parcela. Porque quando eu vou separar aqui, se ela ficar negativa, vai gerar uma certa confusão. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos separar o juro da amortização. Então aqui a parcela, o que é essa parcela aqui? Essa parcela aqui é o número da parcela. Então a parcela vai de 1 a 240. Então nós vamos usar a função sequência. Do Tab, quantas linhas? Aqui no caso é 240.
240 linhas, uma coluna. Vou começar pelo 1 e o incremento é de 1 em 1. Fechei o parênteses, está aqui, ó, minhas parcelas já de 1 a 240. O valor do juro. Então o que é o juro? O juro é a taxa de juro vezes o montante. Ó, o montante eu já deixei aqui, que é os menos 100 mil. Que é igual a esse aqui. Ó. O montante está aqui. Então, o que nós vamos fazer? O juro é igual a taxa de juros vezes esse valor aqui que é o montante. Isso da primeira parcela. Dei Enter, só que quando eu for arrastar para baixo, a taxa de juros que é o B2 é fixa. Então o que eu tenho que fazer? Colocar o cifrão. Eu poderia digitar F4 ou digitar igual eu estou fazendo aqui, ó. Então coloquei. Beleza, agora o que é a amortização? Se o juro é 1000, a amortização vai ser o que? Vai ser o valor da parcela, ó, a parcela eu já calculei aqui, ó, o valor do pagamento. É esse aqui, menos o valor do juro. Ó. Então eu calculei aqui a amortização, nesse caso aqui é 101. Do mesmo jeito eu tenho que corrigir essa fórmula aqui, por quê? Porque a parcela é fixa. Então o B5 aqui eu tenho que colocar o cifrão. Coloca aqui, dou Enter, fixei aqui. Agora o montante, que era 100 mil, amortizou esse aqui. Então eu vou nesse cálculo aqui, ele vai sendo recorrente por linha. Ó. Vai ser igual a esse aqui, menos esse aqui. Não precisa de cifrão, eu clico aqui, ó, o juro, ver se está aqui certinho a fórmula, tá certa. Cliquei aqui, por que não deu nada? Porque eu ainda não baixei as outras. Cliquei aqui, por que a amortização deu sempre a mesma? Agora eu clico aqui, ó, fechou tudo, fechou todas as contas. Eu vou lá embaixo, ó, Ctrl setinha para baixo, ó, a última parcela aqui, ó, não sobrou nada, tá vendo? Que ela é exatamente o valor da última, ó. Então aqui, cada vez que você paga uma parcela, você tem que valor o que é juro e o que é amortização. Então, por exemplo, se você tiver pago 20 parcelas, você já sabe que o seu saldo devedor ainda é 97.774. Tem muita gente que faz financiamento e fala, ah, eu já paguei 20 mil, financiei 100, então eu devo uns 80 e poucos, tá? O que o juro é de 1000, não. O juro não é sobre a parcela. O juro é sempre sobre o montante devedor. E dessa forma aqui, ó, quando você multiplica o valor da taxa vezes o montante, você calcula o juro. Quando você faz a parcela menos o valor do juro, você tem a amortização. E quando você faz o montante menos a amortização, você tem o saldo devedor do seu financiamento. Beleza? Se você gostou, indica aí para quem está fazendo um financiamento. Segue aí o canal, curte, compartilha para incentivar a gente a fazer mais vídeos desse vídeo. Tá beleza? E o principal, sejam bons.